Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo 2 cegos, que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou: Credes vós que tem poder de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou-lhes os olhos e disse: Seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia: Cuidado para que ninguém o saiba. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Comentários dos Pais da Igreja. São Jerônimo. A esses primeiros milagres, o do príncipe da sinagoga e o da mulher enferma, segue-se o milagre dos 2 cegos, a fim de que a privação da visão demonstrasse o que a morte e a doença haviam manifestado. Por isso diz o texto: Partindo dali Jesus, isto é, da casa do príncipe, puseram-se a segui-lo 2 cegos, que gritavam e diziam: Filho de Davi, tem compaixão de nós. São João Crisóstomo. Não é pequena a acusação que aqui se faz aos judeus. Homens privados da visão recebem a fé apenas pelo que ouvem, enquanto aqueles que tinham a visão e presenciaram os milagres recusavam-se a crer. Vede ainda o desejo desses cegos que não se contentam em aproximar-se dele, mas fazem-no com clamores e lhe pedindo unicamente a misericórdia. Chamam-lhe Filho de Davi, porque esse nome lhes parecia um título de honra. Remígio de Auxerre. Com razão chamavam-no Filho de Davi, pois a Virgem Maria era da linhagem de Davi. São Jerônimo. Ouçam Marcião e os maniqueus e todos os demais hereges que destroçam o Antigo Testamento e aprendam que o Salvador é chamado de Filho de Davi. Ora, se ele não tivesse nascido na carne, como seria chamado de Filho de Davi? São João Crisóstomo. Devemos observar que o Senhor, muitas vezes, só realizou um milagre depois que lhe o pediram, a fim de que ninguém pensasse que os fizesse para adquirir o esplendor da honra. São Jerônimo. Entretanto, não foi no caminho e ao passar, como pensaram, que curou esses cegos que lhe suplicavam, mas quando chegou a casa, eles aproximaram-se para entrar, e ele primeiro examina sua fé, a fim de que assim recebessem a luz da verdadeira fé. Por isso segue-se. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus lhes perguntou: Credes vós que tem o poder de fazer isso? São João Crisóstomo. Aqui novamente ele nos ensina a fugir da glória dada pela multidão. Estando próxima à casa, conduz os cegos até ela, a fim de curá-los em particular. Remígio de Auxerre. Ele, que podia dar a vista aos cegos, não podia ignorar que eles tinham fé, mas interroga-os para que confessem com a boca o que traziam no coração, tornando-se dignos de maior recompensa, segundo o que diz o apóstolo:
Com a boca se faz a confissão para conseguir a salvação. São João Crisóstomo. E não somente por isso, mas para mostrar-lhes que eram dignos de ser curados e para repreender aqueles que pretendiam que, se somente a misericórdia salva, todos deveriam ser salvos. Também exige deles a fé para elevá-los mais alto. Eles chamaram-no de filho de Davi. Ele ensina-os que devem ter dele ideias mais altas. Por isso não diz: credes que posso pedi-lo a meu Pai? Mas, credes que posso fazer isto? Eles responderam: sim, Senhor. Não o chamam mais de filho de Davi. Elevam-se mais alto e confessam sua soberania. Impõe-lhes, então, as mãos, como diz o texto sagrado, e toca seus olhos, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Disse-lhes isso para confirmá-los mais em sua fé e, ao mesmo tempo, constatar que não o tinham dito por adulação. Segue-se imediatamente sua cura. E os seus olhos se abriram. Depois que foram curados, proíbe-os de falar sobre esse milagre. E não é uma simples proibição, mas uma ordem expressa com força. Jesus, porém, os admoestou com energia. Cuidado para que ninguém o saiba. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. São Jerônimo. O Senhor ordenou-lhes silêncio por amor à humildade e para evitar a glória da ostentação. Mas eles, por causa da recordação da graça, não puderam calar o benefício. São João Crisóstomo. O que Cristo diz em outro lugar, volta e conta quanto Deus te fez, não é contrário ao que diz aqui. Ele nos ensina que devemos impedir que nos louvem por causa de nós mesmos. Mas, se os louvores são para a glória de Deus, não devemos proibi-los, mas promovê-los. Santo Hilário de Poitiers. Ou também, o Senhor ordena o silêncio aos cegos, porque a proclamação pertence aos apóstolos. São Gregório Magno. Devemos aqui indagar por que o próprio Onipotente, para quem querer e poder são a mesma coisa, quis que seus milagres permanecessem ocultos e por que, apesar disso, eles foram divulgados pelos que recobraram a visão. Ele quis ensinar pelo exemplo aqueles que o seguiriam, que deveriam desejar que seus poderes permanecessem ocultos, deixando, entretanto, que os divulgassem no interesse daqueles que poderiam tirar proveito disso. Deveriam desejar ocultá-los e deixar que sejam publicados por necessidade. Que seja sua ocultação para nosso próprio resguardo e sua publicação para proveito alheio. Remígio de Auxerre. Em sentido alegórico, os dois cegos representam os dois povos, o judeu e o gentio, ou também as duas partes em que o reino se dividiu no tempo de Roboão. Cristo dirigiu-se aos membros de ambas as partes que creram nele, iluminando-os em sua própria casa, que significa a Igreja, porque fora da unidade da Igreja ninguém pode ser salvo, e aqueles dentre os judeus que creram no advento do Senhor foram os que espalharam a notícia por todo o planeta. Rábano Mauro. A casa do príncipe é a sinagoga, sujeita a Moisés, e a de Jesus a Jerusalém Celeste. Os dois cegos seguem o Senhor enquanto passa por este mundo e no seu retorno para sua casa, pois o Evangelho foi pregado pelos apóstolos e muitos judeus e gentios começaram a segui-lo. Mas, depois que ascendeu aos céus, entrou em sua casa, isto é, a igreja, e lá eles foram iluminados. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.